Olá, boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao canal Projeto Francisco. Nesse canal falamos sobre negócios e empreendedorismo. E hoje eu vou dar aqui uma resposta, responder aqui a todas as perguntas que têm sido feitas relativamente aqui sobre imigração, sobre especificamente viagens para Portugal. Tenho recebido muitas mensagens relativamente sobre imigração, perguntando sempre-me, Francisco, como é que funciona o procedimento, qual é o melhor país, qual é a melhor cidade, digo eu, portanto, para se viver hoje em dia em Portugal. Portanto, hoje nós vamos falar as melhores cidades para se viver em Portugal, ponto 1, e ponto 2, quais são as condições, portanto, para se viver em cada uma delas. Portanto, eu vou falar aqui de 3 cidades, ok? 3 cidades, uma Lisboa, a segunda cidade, portanto, é Porto, e a terceira cidade é Coimbra, ok? Vamos falar aqui, portanto, dessas 3 cidades, Lisboa, Porto e Coimbra, explicar mais ou menos como é que funciona a parte monetária, como é que, portanto, quais são os valores adequados, né, para se viver aqui nesse país. Bem, Lisboa. Falar aqui de Lisboa, é uma cidade muito boa para se viver. É o melhor dos dois mundos. Eu acho que nesse momento Portugal em si está a ser um dos países mais procurados pela comunidade milionária. As pessoas que têm dinheiro, as pessoas que têm condições de vida a um nível favorável, procuram Portugal como um sítio bom para se viver, para ter aqui a sua reforma, as suas condições de vida um pouco acima do comum. Portanto, falar de Lisboa é uma cidade, portanto, posso assim dizer, duplo tempo. Porquê? Porque de Lisboa tu consegues encontrar tudo um pouco. Tu consegues encontrar, para quem nesse momento está a emigrar, está a sair de Angola e quer um país, portanto, calmo, quer um país tranquilo para se viver, quer um lugar bom para se viver. Portanto, Lisboa é a melhor cidade. Porquê? Porque tem dois lados da moeda. Tem a margem sul, ok? E tem a Lisboa em si, que é o outro lado do rio. Portanto, a margem sul é o lado mais calmo, ok? É um lado pelo qual você consegue ter aqui uma paz de espírito. Para quem gosta de tranquilidade, consegue muito bem usufruir de um bom campo, de um sítio bom para se viver. Portanto, a parte de Lisboa em si, o outro lado do rio, é um lado mais agitado, onde tem mais situações do tipo, como toda a metrópole, como toda a capital, não é? Tem sempre aquela agitação, não é? Obviamente não se compara com a nossa Luanda, né? Mas ainda assim é uma agitação, ok? Que se calhar para quem não gosta, acaba por não se sentir muito, mas muito confortável. Irineu, diz-me uma coisa, como é que eu faço, qual é o melhor sítio então para se viver nesse sentido? Muito sinceramente, eu acho que o melhor sítio para se viver numa primeira instância seria obviamente a margem sul, o outro lado do rio, é Lisboa, ok? Mas é o outro lado do rio, porquê? Porque é uma zona mais calma, uma zona mais tranquila, ok? E, portanto, você consegue ter o melhor dos dois mundos. Porquê? Porque da margem sul, portanto, para Lisboa, estamos a falar aqui de 25 minutos de comboio. Portanto, tu obviamente consegues usufruir da tranquilidade da margem sul e conseguir fazer dinheiro, ok, com a tal dita Lisboa. Portanto, Irineu, como é que eu faço qual é o valor monetário, qual é o valor em si que eu tenho que trazer, ok, para poder me dar bem ali e não sofrer durante 3 meses, até se calhar o período de eu conseguir, portanto, um emprego? Essa é a pergunta que muita gente me faz. Relativamente a essa questão, a situação é o seguinte: o valor que eu acho conveniente, tu que está a sair agora da banda, vais emigrar ou algo do género, a melhor maneira, portanto, de você chegar aqui e viver 3 meses sem ter muito sofrimento, ok? É você vir aqui com um valor no mínimo de 2.500 euros. 2.500 euros. E já fica assim um pouco apertado. Porque é que eu digo 2.500 euros? Eu vou deduzir que você é um solteiro ou uma solteira que vem sozinha, não é? E que, de uma certa forma, não há necessidade de você chegar aqui e alugar uma casa. O que é que vai-se fazer? Vais chegar cá, vais alugar um quarto, ok? Esse quarto, em média, está-se a falar aqui, portanto, do valor de 350 euros. 350 euros vezes 2, isso vai dar aqui, portanto, 700 euros. 700 euros. Já consegues aguentar aqui basicamente 2 meses, está a perceber? Guardes mais uns 300 euros aí para que o terceiro mês, portanto, seja aqui um mês de
vá, que tu já conseguiste o emprego, ainda consegues se movimentar mais ou menos assim. Relativamente em comida é mais ou menos barato, nem assim tão caro, ok? Mas obviamente que você que está sempre em casa, não estás a trabalhar na primeira instância, vais precisar de sempre a comer. É por isso que eu acho que 2.500 euros é um valor muito bom, ok? Para poder se dar início, não é? Chegar cá, alugar um espaço, porque também está-se a falar aqui de caução. Imagina, tu vais pagar o valor de 300 euros, mas no final do dia não é só 300 euros que pagas para entrar na casa, são 300 euros mais 300 euros, tá a perceber? Ou 350, vai depender da casa que tu encontrares. Nesse caso, se for 350, 350 vezes 2, tá a perceber? Então, nessa sequência, essa necessidade, não é de teres aqui os 2.500 euros, portanto, no teu bolso, para que qualquer inconveniência que possa surgir ao decorrer, portanto, a tua estadia ali ou cá, não é? Acabaria por facilitar nesse âmbito. Portanto, esse é o valor de Lisboa, ok? Varia mais ou menos por aí. Vamos falar aqui do Porto. Falar de Porto é uma cidade que eu sinceramente convivo muito pouco, circulo muito pouco por lá. São raras as vezes que eu vou para o Porto, ok? Mas eu tive que fazer uma pesquisa antes de fazer aqui esse vídeo, ok? E as condições do Porto, pelo que eu estive a ver, não foram muitas condições de Lisboa, ok? A grande diferença entre Lisboa e Porto, Porto é uma capital, portanto, industrial, não é? No âmbito de produção. E eu vejo que Porto, pelo mesmo valor que tu pagas, portanto, em Lisboa, num quarto, tu pagas no Porto e acabas de ter mais conforto. Como sempre, acho que vocês, também para quem vive em Luanda e se calhar circula por Benguela ou Ambo, as províncias abaixo, portanto, da capital, tem sempre a tendência de que a cidade capital é sempre muito mais cara. Portanto, a diferença de Lisboa para o Porto não é tanto, mas o que eu senti é que pelo mesmo valor que eu pago num quarto cá, portanto de 350 euros, a um conforto mediano, eu chego no Porto e consigo ter um conforto acima da média. Está a perceber? Pelo mesmo valor. Mesmo também nem conto isso nas casas. Eu reparei que as casas, portanto, têm o mesmo valor, mas dou conta que o conforto é totalmente diferente. Quando eu digo conforto, é a casa em si é mais moderna, tem pintura em dia, a própria location, portanto, tem uma localização um pouco, se calhar melhor. Então, muito sinceramente, a minha opinião, para quem vem, ok, e quer ganhar dinheiro rápido, tudo bem, é Lisboa, mas quem quer ganhar dinheiro e ter um conforto bom e qualidade de vida, eu acho que o Porto seria o sítio ideal, portanto, para se começar, não é, numa primeira instância. A terceira cidade que eu trago para cá, portanto, é a cidade de Coimbra, a tal famosa cidade universitária, rapaziada. Portanto, Coimbra é uma cidade que, na maioria das vezes, a malta vem com o intuito de estudar. É um sítio onde tem muitos estudantes, porque tem uma das melhores universidades lá, que é a Universidade de Coimbra, ok? Mas em termos de qualidade de vida, não dá para comparar. Eu acho, o meu irmão diz sempre que vai chegar uma altura em que ele vai para Coimbra, porque eu acho que Coimbra, ele já viveu lá por acaso, e é um sítio muito bom de se viver, muito calmo, muito tranquilo, e a qualidade de vida e o custo em si, da própria vida, é muito abaixo dessas duas cidades que eu acabei de falar, que é o Porto e Lisboa. Porquê? Porque, sente-se pelo aluguer das casas, só para vocês terem uma noção. Eu falo aqui em 350 euros num quarto, mas se tu fores para Coimbra, tu consegues pagar um valor de 450 a 350 euros no estúdio. O que é um estúdio? Um estúdio basicamente é um spot, ok? Um espaço, né? Onde tem um quarto, uma casa de banho, uma cozinha e um hall, nesse caso, tá a perceber? Onde você chega e encontra. É meio apertado, é meio pequeno, mas é uma coisa tua, não é? É uma coisa pequena, mas é uma coisa tua. Tu escusas estar a partilhar a casa com outras pessoas, porque quando tu alugas um quarto, uma casa de 3 quartos, tu vais partilhar o teu quarto vais partilhar essa casa com várias pessoas que também alugam um quarto assim como você alugou. Agora, em Coimbra, tens a possibilidade de tu chegares e pagares, portanto, isto estou a referir para quem quer poupar, atenção, para quem quer poupar. Tu chegas, alugas um estúdio, ok? E esse estúdio, portanto, te dá toda a liberdade que se calhar e privacidade que tu tanto procuras. Só que a desvantagem dessas duas cidades é que a capacidade monetária, ok? O fazer dinheiro, ok? O make money é um pouco difícil, ok? Tu consegues fazer com fábricas, com restaurações e vários outros, ok? Mas não vais ter tanta facilidade, a não ser que tu trabalhes home office, a não ser que tu trabalhes remoto, que tens uma empresa, por exemplo, em Lisboa ou no Porto, e tu consegues, portanto, trabalhar à distância,
ou marketing digital, algo do gênero, não importa, quer dizer, se você tem, portanto, essa a liberdade de escolher onde ficar, eu acho que, portanto, Coimbra seria o sítio ideal, porque o custo de vida acaba por ser totalmente abaixo, ok? Dessas duas cidades que eu citei. Portanto, como sempre, eu gosto de fazer surpresas, ok? E eu vou citar aqui a última cidade que eu sugiro, ok? Sugiro? Não sei como é que se pronuncia isso. Mas a cidade que eu, portanto, ia aconselhar, se calhar, quem está a começar agora e quer, portanto, fazer dinheiro, no verão conseguir se divertir bem, ok? E ter, portanto, um custo de vida, portanto, bom, ok? Portimão. Portimão é uma das cidades do Algarve, ok? Portanto, fica ali perto de Espanha, ok? É uma cidade literalmente boa de se viver. Já estive lá por acaso nas férias. Foi muito bom, ok? E eu acredito que o Algarve, portanto, é um dos sítios muito, mas muito bom de se viver, porque tem o melhor dos dois mundos. Porque não é uma cidade muito, mas muito fria, é uma cidade intermédia, ok? Quando tiver a fazer frio, obviamente não vai ser aquele frio bam, mas quando tiver a fazer calor, é um calor que a malta se calhar já está mais habituado, porque quem está a sair da banda, chega aqui, isso não é nada, Então, nesse sentido, então acho que Portimão, ok, seria o melhor sítio para se viver e o custo de vida, portanto, também está semelhante a Coimbra, ok? Num quarto, se calhar, você consegue pagar uns 250 a 200 euros e num estúdio 350 ou 400. Então, eu acho que compensaria nesse âmbito, ok? Agora, vou dar aqui a última dica, que é o último hack que eu acho que é necessário aqui informar a rapaziada, porque por vezes a malta vem com sonhos e chega cá, todos os sonhos são mortos, ok? Assassinados devido às dificuldades e às vivências que se passa por cá. A minha grande dica, família, queres emigrar, estás com o visto, estás pronto a partir. Aliás, muito antes de fazer tudo isso, procura informar-se. Eu sei que a banda tem muito dessa, não é? Estás a viajar, não queres informar ninguém, senão vão te fechar. Né? E essa coisa toda, né? A malta está sempre com medo de informar a amigos, né, que vão viajar e que vão emigrar, mas a minha humilde opinião é: confia num amigo seu que também tem o mesmo pensamento, ok? E tem a mesma ideologia de emigrar, preparam os documentos juntos e saem do país juntos. Se vocês porventura saírem do país junto e virem para Portugal num sítio, imagina o que muita gente tem feito. Chegas cá, escusa-te a alugar um quarto ou uma casa com pessoas estranhas. Vocês mesmos chegam com esse valor, ok? Cada. E chegam e dão entrada numa casa, os dois alugam e partilham as despesas. É a melhor metodologia, é a tática que muitos pais fizeram com os seus filhos. Eu tenho um filho, ou a minha vizinha tem outro filho lá na Mutamba. Pegamos, alugamos a casa, os nossos filhos vão lá estudar os dois e nós partilhamos as despesas. A melhor metodologia sempre correu muito bem. Eu acho que é a melhor forma de você sofrer pouco, ok? E ir cada vez mais rápido e sair rapidamente do modo de sobrevivência e entrar na qualidade de vida que você tanto procura. Então, o meu hack que eu deixo aqui no final é: queres emigrar, não emigre sozinho, emigre com um amigo, partilhem as despesas e vocês juntos vão ver que as coisas vão ser totalmente diferentes. Então, mais uma dica aqui do Projeto Francisco, as opiniões de Francisco. Não te esqueças de subscrever o canal, ok? Ativa aí o sininho para que não percas nenhuma novidade a nível do projeto. A princípio é isso, estamos juntos e é só o começo.